Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 22 de agosto. O presidente Lula defendeu hoje que os BRICS seriam mais relevantes com a entrada de novos membros e voltou a defender a adoção de uma moeda comum para o comércio entre os países do grupo. As declarações foram dadas durante o Fórum Empresarial dos BRICS, primeiro evento com os chefes de Estado na 15ª Cúpula dos BRICS, que começou hoje em Joanesburgo, na África do Sul. Ele também destacou o aumento da participação de membros dos BRICS no G20. E a reunião de cúpula do BRICS tem foco na abertura do bloco de países emergentes a novos membros, assim como em maneiras de ampliar a influência política e econômica do bloco. O presidente russo Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional devido à guerra na Ucrânia, vai ser representado pelo chanceler Sergei Lavrov e vai participar por videoconferência. A 15ª reunião de cúpula do BRICS acontece em um momento de divisão no cenário internacional, que aumentou com a invasão russa da ex-República Soviética. África do Sul, China e Índia não condenaram a ofensiva, enquanto o Brasil se negou a enviar armas à Ucrânia ou a impor sanções a Moscou. O BRICS, criado em 2009, representa atualmente 23% do PIB mundial, 42% da população e mais de 16% do comércio global. Apesar da disparidade entre os membros, há uma concordância na reivindicação de um equilíbrio político e econômico mundial mais inclusivo, em particular diante dos Estados Unidos e da União Europeia. O grupo pretende aumentar a influência global e cogita uma abertura a novos membros. Pelo menos 40 países expressaram desejo de entrar para o bloco, entre eles Argentina, Irã, Bangladesh e Arábia Saudita. Durante a reunião de cúpula, 50 líderes vão participar de um programa chamado Amigos dos BRICS, uma demonstração do interesse provocado pelo bloco. Aqui no Brasil, os líderes da Câmara dos Deputados decidiram votar o texto do marco fiscal nesta semana. Segundo o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, uma nova reunião acontece hoje para analisar as mudanças feitas pelos senadores. Segundo o relator do projeto na Casa, o deputado Cláudio Cajado, a expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terça ou na quarta. O texto, que é prioritário para a equipe econômica do governo, foi aprovado pelo Senado há 2 meses com mudanças, o que obriga o retorno da proposta para mais uma votação pela Câmara. Mas nas últimas semanas, os deputados diminuíram o ritmo de votações. E um dos motivos seria o atraso na conclusão da reforma ministerial. A nova regra fiscal cria metas com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Se aprovado pelo Congresso, o mecanismo vai substituir o atual teto de gastos. O projeto autoriza o aumento de despesas acima da inflação, além de determinar que o crescimento dos gastos está condicionado ao aumento da arrecadação. Na prática, se o governo cumprir a meta e tiver uma arrecadação satisfatória, vai conseguir investir mais recursos em infraestrutura ou programas sociais. Na votação, os deputados devem analisar apenas as mudanças feitas pelo Senado, entre elas a execução de 3 despesas das limitações do novo regime fiscal. A pedido do governo, os senadores também incluíram um artigo que permite ao governo enviar na proposta de orçamento de 2024 o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano, que na prática a brecha abre um espaço fiscal de até 40 bilhões de reais para o próximo ano. Segurados do INSS que ganharam ações na Justiça contra o órgão previdenciário vão começar a receber os atrasados. A repórter Maria Clara Leite mostra quem tem direito. O montante liberado pelo Conselho da Justiça Federal será destinado aos beneficiários do INSS com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários, entre eles aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros. Mas só tem direito a receber pela RPV, que é a requisição de pequeno valor, quem tem atrasados de no máximo 60 salários mínimos ou R$ 78 mil. E caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das requisições. Por isso, para saber se o nome do solicitante
consta na lista de pagamentos, é preciso consultar o site dos TRFs responsáveis pela ação. E aí, na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e o número da RPV, além de outros dados que variam entre os tribunais regionais. Ao todo, serão pagos pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais a 104 mil beneficiários do INSS que tiveram processos autuados no mês passado. De volta aos destaques internacionais, o primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte chegou nesta terça-feira a Pequim. O país asiático havia fechado suas fronteiras no início de 2020, com a chegada da pandemia de Covid. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta ao vírus e até as últimas semanas não demonstrou sinais de abertura. No mês passado, autoridades chinesas e russas compareceram a um grande desfile militar em Pyongyang e, na semana passada, uma delegação de atletas norte-coreanos foi autorizada a participar de uma competição de taekwondo no Cazaquistão. Nesta terça-feira, o voo JS-151 Pyongyang-Pequim, da companhia estatal Air Koryo, pousou às 9h17 da manhã no horário local na capital chinesa. De acordo com um site de rastreamento de voos, um avião da mesma companhia decolou de Pequim com destino a Pyongyang. A NK News informou que a companhia aérea também deve retomar os voos entre Vladivostok, no extremo leste russo, e Pyongyang nesta semana. O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra encerrou hoje 15 anos de exílio e foi detido assim que desembarcou em Bangkok devido a várias condenações à revelia. A detenção aconteceu horas antes da nomeação no parlamento de um candidato de seu partido como novo chefe de governo. Shinawatra, ex-proprietário do Manchester City, é um empresário de 74 anos que chegou ao poder em 2001 e foi derrubado por um golpe militar em 2006. Sua irmã, Ingluk, também foi primeira-ministra e, da mesma maneira, foi afastada do poder em 2014 pelos militares, que desde então governam o país. Thaksin Shinawatra, que fez sua fortuna no setor de telecomunicações, viajou em um avião privado a partir de Singapura. Ele desembarcou durante a manhã no aeroporto Don Mueang, onde era aguardado por centenas de simpatizantes. O ex-governante foi rapidamente levado pela polícia até a Suprema Corte. Em seguida, Shinawatra foi conduzido a uma prisão de Bangkok, onde deve cumprir uma pena de 8 anos por 3 casos julgados à revelia vinculados com sua gestão do país e sua antiga empresa Shincorp. Mas o retorno ao poder do partido associado à sua família, o Pheu Thai, pode levar a uma redução da pena. Nesta terça-feira, o parlamento tailandês designou como primeiro-ministro Srettha Thavisin, um empresário de 60 anos que era o candidato de uma ampla coalizão de partidos pró-democracia e de partidos leais ao exército. Thavisin, que fez carreira no setor imobiliário, era o único candidato ao posto de chefe de governo pelo partido Pheu Thai e substituirá o general Prayut Chan-o-cha, que está no poder desde o golpe de 2014. Aqui no Brasil, uma onda de calor em pleno inverno promete provocar recordes de temperatura no país até sábado. A previsão é que os termômetros marquem acima de 40 graus em algumas regiões de São Paulo. A previsão é de que a onda de calor permaneça até sábado. Ela tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. De acordo com a análise dos meteorologistas, o calor que o país vai enfrentar nesta terceira semana de agosto é mais comum de ser registrado em setembro e outubro. A partir desta terça-feira, de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. A elevação dos termômetros vai ocorrer simultaneamente em vários estados de diferentes regiões e com valores ainda mais altos. A previsão do IMET para o estado de São Paulo, por exemplo, é de que os termômetros devam marcar mais de 40 graus em várias regiões, sobretudo nesta quarta-feira. O litoral paulista terá calor de verão em pleno inverno. Em Santos, na Baixada Santista, a previsão de temperatura máxima para a quarta é de 41 graus. Em Caraguatatuba, pode chegar a 42 graus.
Situações extremas também são esperadas nas faixas oeste e noroeste paulista, principalmente nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros podem atingir 40 graus no período da tarde. Que inverno é esse, né, gente? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.